A dona Sebastiana, a Perna Cabeluda e todo o pessoal do filme O Agente Secreto estão ganhando o mundo. O corpo de jurados do Globo de Ouro resolveu dar 2 prêmios para o filme de Kleber Mendonça Filho. Um foi para o Wagner Moura, que foi eleito o melhor ator de drama. O outro foi para o longa em si, que levou para casa o troféu de melhor filme estrangeiro, repetindo a conquista que tinha sido de Central do Brasil lá em 1999. É a primeira vez que um filme brasileiro volta para casa com 2 prêmios. E olha, só faz um ano dessa outra cena aqui, da qual talvez você se lembre. A atriz Viola Davis sobe ao palco e anuncia: Fernanda Torres, I'm still here. A torcida agora é que o Agente Secreto possa fazer a mesma trajetória do filme do Walter Salles e traga o Careca para o Brasil. O Careca, no caso, é a estatueta do Oscar. Ainda Estou Aqui foi eleito o melhor filme estrangeiro da temporada no ano passado. Quem sabe o longa de Kleber Mendonça não traz esse e outros troféus do principal prêmio de cinema do mundo. A esperança de quem gosta do filme não é sem fundamento. O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui são os principais representantes de um momento inédito de projeção internacional do cinema brasileiro. E ainda que esses sejam os mais famosos, tem ainda outros filmes surfando essa onda em festivais pelo mundo. Pois é, como foi que a gente chegou até aqui? Bem, foi aos trancos e barrancos, mas com políticas públicas que atravessaram décadas ao longo de vários governos de diferentes posições ideológicas. Essa é uma história que começa no governo Collor, que foi quem acabou com a Embrafilme, a estatal que apoiava o cinema do país. Parecia o fim do mundo para o cinema brasileiro, e de certa forma foi mesmo. Mas de lá para cá essas políticas foram sendo reconstruídas. Tem a lei do audiovisual, do governo Itamar Franco, a criação da Agência Nacional de Cinema, Ancine, na gestão FHC, o começo do Fundo Setorial do Audiovisual no governo Lula, e isso para ficar só em alguns exemplos. Como eu disse, foi um processo cheio de avanços e recuos. Veio a crise das políticas culturais no governo Jair Bolsonaro, uma pandemia, muita polêmica, muito protesto e muito engajamento. Mas se a gente olhar não para a fotografia de cada governo, e sim para o filme, desculpa o trocadilho, dá para ver que essas políticas ajudaram a retomar a produção nacional e trouxeram o Brasil até aqui. Medir a projeção do audiovisual no mundo é meio complicado, porque faltam números detalhados. Mas mesmo assim a gente tem alguns dados que eu vou mostrar aqui. Esses aqui, do Banco Central, mostram o recebimento de divisas com serviços audiovisuais. Está em milhões de dólares, mas eu já vou converter para facilitar para você. O país saiu praticamente de nada em 2010 para quase 3 bilhões de reais em 2024. Ou seja, o Brasil vem se fortalecendo nessa área e chegou a um novo patamar nos anos 2020. Se a gente comparar com outros países, a gente ainda é pequeno. Dados do FMI, por exemplo, mostram que na soma desde 2011, a gente exportou menos desses serviços do que a Argentina, que tem um cinema respeitado no mundo inteiro. Pelo menos aqui na vizinhança a gente tem conseguido virar o jogo. Desde 2021, os brasileiros têm ficado à frente dos argentinos nesses dados. Em 2024, o Brasil recebeu cerca de 90% a mais em pagamentos externos por esses serviços audiovisuais. E claro, ninguém é páreo para os Estados Unidos nessa área. Os americanos exportaram mais de 3.000% a mais do que os 2 países juntos nessa área. Mas vamos voltar para as políticas públicas que ajudaram nesse processo. Ainda Estou Aqui, aliás, é de certa forma uma exceção nessa história, porque o filme não usou recursos públicos. Mas a grande maioria das produções nacionais usa sim. A francesa Émilie Lesclos, que produz os filmes do Kleber Mendonça, lembra como isso foi crucial na carreira dos dois. Quando o Kleber fez o Som Redor foi a partir de uma mudança de política no edital de baixo orçamento, né, de produção, que tinha uma nova regra de ter 1 ou 2 filmes para cada região do país, né, de contemplar todo o Brasil. Então, acho que sem isso, talvez o filme não fosse selecionado, né? Era muito difícil antes, eu acho, filmes do Norte e Nordeste acessarem os financiamentos, os fundos públicos. Então essa foi a primeira grande mudança. Mas além da carreira que esses filmes precisam fazer em festivais internacionais para ter sucesso, tem outra coisa fundamental e que é pouco lembrada para levar nossas produções lá para fora. Ter um mercado interno forte. A equipe de Ainda Estou Aqui mesmo diz que ter 6 milhões de espectadores em casa foi crucial para vender o nosso peixe lá fora. Mas o nosso mercado ainda enfrenta uma série de problemas. É quase como se o brasileiro tivesse um problema para se ver nas telas. Filmes que falam outra língua, inglês, são os que mais interessam ao público. Os gringos são lançados em maior número, vendem mais ingressos e geram muito mais renda com bilheteria, na casa dos bilhões de reais. Para piorar, o desempenho do cinema brasileiro ainda não voltou ao mesmo patamar de antes da pandemia. Os filmes de fora também sofreram com isso, mas praticamente já conseguiram se recuperar. Enquanto lida com as questões de mercado interno, o setor também está tentando lidar com a mais nova janela para internacionalização, o streaming. O surgimento dessas plataformas, que na maioria são estrangeiras, abriu um espaço sem precedentes para levar nosso conteúdo para públicos fora daqui.
E várias dessas plataformas já têm apostado em produções locais. Mas é aí também que está a principal bandeira do setor para levar aquelas políticas públicas à próxima fase. Diretores e produtores nacionais apostam na regulação das plataformas de streaming. A ideia é passar a cobrar um tributo dessas empresas, que vai servir para financiar o Fundo Setorial do Audiovisual. Lembra que eu falei dele? Essa regulação também vai servir para criar cotas de conteúdo brasileiro no streaming, o mesmo que gerou o boom de produções nacionais lá na TV paga. Um projeto de lei com esse objetivo foi aprovado em novembro na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Mas a classe artística se dividiu. Enquanto tem uns que apoiam, houve quem protestasse por achar muito baixa a taxação de 4% sobre a receita bruta das plataformas que está prevista no projeto de lei. Bem, agora a articulação política para avançar com essa pauta segue no Senado, com todas as dificuldades que um ano de eleição traz para uma tramitação de projeto assim. Mas, para saber no que isso vai dar, é preciso aguardar as cenas dos próximos capítulos.